Introdução ao livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ou livro das origens, é a palavra pela qual começa o texto sacro. Contém tradições da mais remota antiguidade. Utilizou-se, seu redator, de fontes de origem diversas, as quais, por vezes, apresentam algumas divergências. Não se trata de um verdadeiro livro de história, ao menos pelo que entendemos de história hoje, nem tampouco de um manual de história natural com a finalidade de expor as origens do mundo e da humanidade. Seu autor teve em vista apresentar um ensinamento religioso que determina a relação entre o homem e o seu Criador. Divide-se em duas partes, as origens, capítulo 1 a 11, e em seguida a história dos três grandes patriarcas do povo de Deus. Na primeira parte, os três primeiros capítulos são de particular importância. O ensinamento, por mais imaginário e popular que seja, é denso e profundo. Deus é o Criador do mundo, distinto do universo. O mundo é bom. A finalidade da criação é a paz de Deus, figurada no repouso do sétimo dia. O homem foi criado da terra, mas animado de um sopro de vida. Destina-se ele a viver na amizade com Deus, que lhe concedeu o dom da liberdade. Ora, a harmonia primitiva da criatura é destruída. O homem, seduzido pelo poder da mentira, expõe-se a desobedecer Deus, na vã esperança de tornar-se igual a ele. Toma então consciência de si mesmo no sofrimento e na vergonha. Dessa forma, o pecado entrou no mundo. O homem foi excluído das delícias do paraíso. Foi-lhe, contudo, permitido alimentar a esperança de uma libertação, na qual podemos antever o germe da doutrina da nossa redenção por Jesus Cristo. Depois da primeira queda, o homem entregue a si mesmo é dominado pelo pecado. O primeiro crime é causado pela inveja. O mal generaliza-se numa corrupção que parece irremediável. Sobrevém o dilúvio. Depois do dilúvio, entra em vigor a primeira aliança entre Deus e os homens. A humanidade salva das águas deve demonstrar a sua fidelidade a Deus pela observância de seus mandamentos divinos. A narração da Torre de Babel e a confusão das línguas é a divina resposta à negligência humana em observar as cláusulas da aliança. O homem quase volta ao caos primitivo. A segunda parte do Gênesis, capítulo 12 a 50, ensina pela história dos patriarcas como Deus colocou em Abraão os primeiros alicerces da verdadeira aliança, não mais com a humanidade inteira, mas com o povo eleito, o qual Abraão seria o pai. Essa aliança será proclamada por Moisés 500 anos mais tarde. Nos aproximamos então do século 2000 a.C. Abraão, pagão de origem, guiado por Deus, deixa sua terra natal e vem estabelecer-se na Palestina. Aí ele recebe as promessas divinas. Será o pai de um povo numeroso e abençoado. A aliança consistirá na fidelidade que o povo saído de Abraão deverá guardar para com Deus. Como sinal dessa aliança, foi instituído o rito de circuncisão para sempre. Por outro lado, Abraão é chamado a testemunhar sua fé numa prova de excepcional importância, o sacrifício do seu filho, no qual repousava a promessa divina. Abraão, depositário das promessas da aliança, viveu pela sua virtude, sob o signo das bênçãos do Senhor, e merecerá ser chamado de pai dos crentes. Isaac e Jacó aparecem em seguida. É principalmente nesse último que se fixa a livre escolha de Deus. Jacó, homem cheio de defeitos, é entretanto o elo que levará às gerações futuras a bênção divina. Ele recebe um novo nome, Israel, e se tornará um homem novo. Entre seus filhos, José, apesar de suas vicissitudes, torna-se o titular da eleição e da bênção divina, que se realiza fora da lógica dos planos humanos. A segunda parte do Gênesis propõe, portanto, um ensinamento relativo à missão do povo eleito. Este deve voltar a seu Deus pela esperança de uma libertação futura, consoante a promessa divina, e pela fidelidade aos seus mandamentos.